Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre os barcos e navios ao longo da Idade Média. Especial nesse vídeo, eu não sei a quem dar o crédito de ter pedido ele, porque eu infelizmente acabei não anotando o seu nome. Peço desculpas desde já, a pergunta não foi recente. Infelizmente eu não tive como olhar para descobrir quem que fez ela. Mas, assim, foi uma boa sugestão. Eu acredito que eu já tenha tocado nesse tópico em algum momento atrás, muito tempo atrás provavelmente. Mas, de qualquer forma, vale a pena falar sobre ele, uma vez que realmente é algo interessante e algo que não deve ser perdido aqui no canal. E, então, barcos e navios ao longo da Idade Média. Quando nós pensamos em barcos e navios, nós sempre temos a percepção. Navios gregos e romanos antigos, aqueles grandes, entre aspas, esses navios compridos a remo com uma quilha enorme na frente para usar como ariete antes da Idade Média, e depois da Idade Média aqueles grandes veleiros, naus, caravelas e outros tipos de veleiro, galeões, sei lá, com vários canhões e diversos níveis de altura. Talvez o comprimento não tenha mudado muito do passado para esse, mas a altura dele mudou e a largura também, mas já sem remos. E quando pensamos em Idade Média de navios, o primeiro navio que nos vem à cabeça é um navio viking, um barco viking. E assim, o que eu posso dizer é que, antes de começarmos a falar do barco viking em si, porque ele por si só é uma grande parte do assunto, o que podemos dizer é que os navios durante a Idade Média, os barcos durante a Idade Média foram uma transição entre esses navios greco-romanos com muitos remos e uma quilha pontuda na frente de ariete, para o navio à vela, sem remos e com a única arma como disparos de projéteis. Foi uma transição entre um e outro. É isso que podemos dizer a respeito dos navios e barcos medievais. Porque provavelmente muitos deles começaram ao estilo dos greco-romanos, muitos deles até sem quilha, diga-se de passagem, sem a quilha ariete. E no final da Idade Média, muitos deles já eram veleiros com vários níveis de altura e com disparo de projéteis, embora os projéteis ainda não fossem os mesmos do período pós-Idade Média. Podemos dizer que foi um período de transição no processo de navegação. Como assim? Basicamente, os gregos e romanos já conheciam o uso da vela, embora eles acreditassem isso apenas como parte da propulsão de seus barcos e navios. Eles não utilizavam isso para a propulsão como um todo. E o começo do uso da vela como a propulsão como um todo, podemos atribuir aos vikings. Sim, aos nórdicos, escandinavos e como preferirem chamar, e seus navios de cabeça de dragão. Porque embora os barcos vikings fossem barcos a remo também, aqui há uma coisa muito diferente dos barcos da antiguidade. Eles utilizavam o remo para momentos onde não havia vento ou onde o vento não era favorável apenas. Eles não utilizavam os remos o tempo todo. Ao longo das suas viagens em mar aberto ou em trechos onde o vento era bom e era relativamente fácil navegar com o vento, eles navegavam com o vento, com a vela, e não com os remos. Os remos eram tipo momentos de chegada, saída, momentos de dificuldade ou de calmaria. Todo o resto da navegação eles exerciam com velas. Por que isso é importante? Porque até então era muito raro o uso de vela como meio único de propulsão em algum momento. Era mais fácil acreditar que ia ter um momento que estivessem só remando do que um momento que estivesse só com vela, até então. Mas os vikings conseguiram desenvolver a ideia de poder somente velejar sem remar. Lógico, eles desenvolveram muitas outras formas de navegação também, mas isso foi um detalhe muito importante. Então podemos dizer que a partir daí, os navios mercantes vikings, por exemplo, tinham pouquíssimos remos. Os de guerra tinham mais, porque a tripulação ajudava no processo de remagem, quando precisava remar. Mas como os navios mercantes eram muito mais transporte de carga do que de pessoas em si, eles passavam a ter menos remos. E com a própria evolução do comércio naval durante a Idade Média, os navios foram deixando de ter remos. E à medida que o remo foi se tornando desnecessário, ou foi sendo menos utilizado, não tinha necessidade de ser tão comprido, porque afinal, quanto mais comprido é um navio ou um barco, pelo menos era no período, era em função dos remos, de caber mais remadores. Então eles puderam deixar de ser tão compridos à medida que o remo foi deixando de ser utilizado. À medida que foram sendo utilizadas menos pessoas para isso. E à medida que foram sendo utilizadas menos pessoas para isso também, ou até que se deixou de usar completamente os remos, passou-se a utilizar meramente uma vara para desatracar e empurrar o navio, podemos dizer que a necessidade da altura do remo também, por isso que os navios não eram muito altos na época até então, também pôde modificar, porque afinal, imagina só, você está no meio da água, você pode estar no mar revolto. Qual que é a vantagem de estar numa embarcação baixa? Isso só dificultaria o seu uso da navegação. O único motivo que tinha até então eram os remos. Porém, com a não necessidade mais dos remos, os barcos puderam ter alturas maiores, ter desníveis maiores também dentro deles, ter, sei lá, uma parte de proa mais alta, uma polpa mais alta também. Puderam passar a investir mais em acomodações internas, já que o nível do remo em relação à água para os remadores não fazia mais sentido, então puderam
passaram a ter acomodações internas melhores também, e disso veio parte da evolução das embarcações do período. Porém, uma outra parte importante do período em relação a isso foram as armas de longa distância, sejam elas armas de cerco de grande porte, ou sejam elas armas de pequeno porte, como arco e flechas e bestas. E depois até a pólvora mesmo. No passado, eles tinham aquela quilha pontuda, porque era como se fosse a arma do navio. Ah, eu vou afundar o navio inimigo, eu tenho que chocar minha quilha pontuda nele para tentar quebrar o casco dele. É uma ideia, se a gente parar pra pensar hoje, até meio suicida, mas na época era a única arma que eles tinham para navegação, para guerra naval. Isso porque no período anterior à Idade Média, não haviam grandes armas de cerco, ou frequentes uso delas, e o uso de armas de longo alcance era muito incomum. Embora os romanos já tivessem tecnologia para fazer arcos e até bestas, o seu uso era muito raro até então. Seu uso era muito baixo. E a difusão de armas de longo alcance cresceu muito ao longo da Idade Média. E isso possibilitou também uma nova forma de combate entre os navios. Por exemplo, você não precisa mais acertar ele com a quilha do seu para você derrubar ele. Você pode acertar uma tocha incendiária na vela dele, queimou a vela e vai ficar à deriva. Ou ele vai ter que remar, que é menos eficiente do que um transporte à vela. Isso mataria seu uso, né? Você poderia acertar flechas na tripulação, você não precisaria ter contato físico direto. E isso também podemos dizer que mudou completamente o formato da guerra naval. Mesmo as catapultas e balistas, que eram armas de cerco, armas de grande porte, que como a estrutura do navio não iria mudar, você poderia deixar uma coisa dessa permanentemente instalada nele. Só carregar um pouco de munição com você, para você poder utilizar. E você não teria preocupação de, ter que tirar daqui e colocar aqui o tempo todo. Não, a estrutura do navio não mudaria, o que transformaria até numa vantagem em relação a uma arma de cerco convencional, que você teria que desmontar e montar de acordo com cada cerco em terra, né? E pensa só, é muito mais fácil afundar um navio com um tiro de catapulta do que com um acerto de quilha. Isso gerou também essa adaptação do criar um navio mais robusto, mais alto, mais resistente, porque graças a isso passou a ser possível a ideia de guerra à distância. Então basicamente foi essa a transição que ocorreu ao longo da Idade Média. No começo, provavelmente os navios e barcos medievais, embarcações da época, se assemelhavam muito mais aos do período anterior, período greco-romano. E no final dela já se assemelhavam muito mais às naus, galeões e caravelas, embora em portes menores ainda, mas já tinham uma estrutura similar de funcionamento, em função de toda essa evolução que ocorreu na navegação ao longo do período, o melhor manejo da vela e a guerra à distância. Bom, nobres amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like, ajuda muito a gente aqui do canal. Se não é inscrito, por favor se inscreva, ajuda mais ainda. Obrigado e até a próxima!